Olá, galerinha do terceiro ano A, olá, galerinha do terceiro ano B. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de arte. O nosso tema de hoje é uma cultura diversificada. Então, vocês já estudaram bastante sobre a cultura no Brasil, mas hoje nós vamos ver de uma forma diferente, vamos dizer assim, tá? Vamos ver algumas manifestações culturais que ocorrem no Nordeste, tá bom? Então, vamos relembrar alguns conceitos, né, em relação à cultura do Brasil. O que é que a gente tem que lembrar? Primeiro, quando a gente fala assim, Brasil, a gente tem que lembrar que é um território tão grande, né, gente? É um país gigante, o Brasil. Não só em território, né, mas ele é grande também nas suas diversas manifestações culturais, tá bom? E se a gente lembrar um pouquinho lá no passado, as etnias, né, as culturas que influenciaram a nossa formação, né, do Brasil, do nosso país, a gente vai ver que, inicialmente, a nossa cultura foi influenciada pela, pelos europeus, pelos indígenas e pelos africanos. Né? Não foi isso que a gente estudou? Só que depois, além desses povos, vieram para cá outros imigrantes, que também ajudaram a compor a nossa cultura. Então, nós já tivemos aula sobre isso, nós já vimos quando foi que os imigrantes começaram a vir para o Brasil, algumas coisas que nós praticamos hoje, né? Algumas danças, a culinária, algumas coisas que nós fazemos que nós aprendemos com esses imigrantes, né? Então, hoje, nós vamos ficar aqui na região Nordeste, tá? Uma região grande, né, do nosso país. A nossa região, a região que a gente mora, que a gente tanto tem orgulho de fazer parte, né? Então, vamos lá, gente. A diversidade cultural do Nordeste. O Nordeste é outro Brasil, né, gente? De tão grande, tão diversificado, né, que é. Então, ó, a região Nordeste é formada por 9 estados, tá bom? Que vocês estão vendo aí no mapa, a sigla de cada um dos estados, tá bom? Primeiro aí descrito é o nosso estado de Alagoas, e aí depois vocês observam direitinho a localização de cada um dos outros estados, né? Sergipe e Pernambuco são nossos vizinhos, né? Estados vizinhos aqui a gente, tá bom? A Bahia também fica muito próxima, e por aí vai. Essa região, gente, do Nordeste, ela tem uma grande pluralidade cultural, tá bom? Então, são culturas plurais, ou seja, são várias culturas que a gente tem aqui no Nordeste, tá bom? E a gente vai ver um pouquinho delas hoje. Vamos lá, então, começar? Galerinha, o artesanato, tá? Então, o artesanato do Nordeste tem várias manifestações, tá, gente? Se utiliza de vários materiais. O destaque que veio no livro de vocês foi as esculturas em barro, tá bom? Então, aqui à esquerda vocês estão vendo essas bonecas de barro que a gente encontra praticamente em todo o território nordestino, mas Pernambuco tem essa cultura, né, mais forte de produzir essas bonecas. Então, quem já foi a Pernambuco sabe, né, que a gente encontra facilmente por lá. E aqui ao lado, também coloquei o artesanato com palha, tá bom? O livro destaca o artesanato com barro, mas existem vários outros tipos de artesanatos produzidos aqui no Nordeste, com madeira, com cerâmica, com palha, tá bom? Então, aqui coloquei outro exemplo com palha para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Outra grande manifestação cultural do Nordeste, gente, o Carnaval. E que de tão boa essa festa, não é? É copiada por outras regiões do Brasil, né? E eles também vêm para cá. Então, uma festa gostosa, né, gente? Uma festa legal, tá? Alegre, né? Tem a cara do Brasil, o Carnaval. Porém,
Porém, o carnaval, gente, ele tem uma influência europeia, tá? E também africana. Olha que legal, que mistura, né? Por que europeia? Porque o carnaval, inicialmente, era uma festa, né? A fantasia, era uma festa com máscaras. Até hoje, né? Muita gente gosta disso, né? Mas não necessariamente você só vai para o carnaval, você só brinca, né? Só participa dessa festa se estiver fantasiado. Mas foi uma festa inspirada nos bailes de máscara da Europa, tá bom? E aí depois ganhou todo o gingado, né? Do Brasil, da cultura africana, né? As músicas, o batuque. Então, hoje é uma festa diversificada, tá bom? O carnaval mais conhecido do Brasil, né, é o de Olinda, o de Recife e o de Salvador, tá bom? Então, aqui na região Nordeste, tá? O carnaval se destaca. E o maracatu, galerinha? O que seria o maracatu, tá? É uma dança típica do Recife, tá bom? Típica do Recife. E como que acontece essa dança, tá? Ela é uma dança meio teatral, tá? Ela parece uma peça de teatro, porque ela encena, tá? Algumas passagens religiosas, tá bom? Então, ela tem essa mistura de cultura popular com religião, tá certo? Então, alguns elementos a gente vê da religião, outros elementos da cultura popular, tá bom? Então, maracatu. Até deixou alguns links, tá? Para vocês verem como se manifestam essas danças, né? Como é que as pessoas dançam, quais são os elementos, né? Visuais. Então, assistam aos vídeos direitinho, tá bom? Que vocês vão conhecer um pouquinho mais. Porque a gente só falando como é uma dança não é tão interessante, né? É interessante que a gente veja como é que as pessoas dançam, tá bom? Então, assistam aos vídeos depois da aula. E a Folia de Reis? Essa é uma festa religiosa, tá? Também é chamada de reisado, tá, gente? A Folia de Reis. É reisado. Então, é uma dança, tá? Foi de origem portuguesa. Foram os portugueses que trouxeram aqui para o Brasil, tá? E essa festa, o nome já diz, né? Ela faz uma homenagem aos três reis magos, tá? Então, ela encena a busca que os reis magos fizeram do menino Jesus, tá bom? Então, essa busca, né, todo o caminho. Então, durante a dança, eles vão encenando isso, né? Os reis magos em busca do menino Jesus, tá bom? Então, comemora, né, o nascimento de Jesus, tá bom? Geralmente, essa festa, a Folia de Reis, ela é comemorada no finalzinho, né, em dezembro, pela época natalina, e ela se estende até o sexto dia de janeiro, tá bom? Que é considerado o dia de Reis, tá? Então, vários estados, né, comemoram, praticam essa dança, tá bom? Inclusive aqui em Alagoas, tá? Então, praticamente em todo o território nordestino. Como eu já disse, assistam aos vídeos para vocês verem como se dança, como é que acontece, tá bom? Bumba meu boi, ou boi bumbá, como algumas pessoas chamam. Gente, é um folguedo. O que é um folguedo? É uma festa popular, tá? A gente chama de folguedo aqui no Nordeste. Ah, o folguedo tal, o outro folguedo. Então, folguedo é uma festa popular. Geralmente, ela tem uma origem religiosa também, tá bom? Ela tem uma origem religiosa. E o Bumba Meu Boi é um folguedo, né? Essa festa popular, que ela encena a morte, tá? E a ressurreição de um boi. Então, quando o boi é sacrificado e depois quando o boi ressuscita. Então, a parte da dança, né, que tem essa pessoa aí fantasiada, né, de boi, né, ela veste esse boi, ele é construído, né, artesanalmente, as pessoas fazem, constroem, ele é todo colorido, né? Tem até competição, tá, gente, de Bumba Meu Boi, então, para ver quem dança melhor, para ver quem faz o boi mais bonito, tá? Então, a história tem no livro de vocês, a gente também vai deixar os links, mas conta a história de uma mulher que estava desejando comer a língua de um boi, e aí o boi de um homem é sacrificado, né? E depois
por meio da crença religiosa ali do povo, o boi ressuscita, tá bom? Então, por isso que é uma festa aí mista, né? Ela é popular e é também religiosa, porque tem essa questão da ressurreição, né? De pedir para o boi ressuscitar, tá bom? Então, essa dança comemora a ressurreição do boi. Então, ele vai, geralmente começa lá embaixo, vai subindo, né? Bem legal a dança, tá bom? Assistam no vídeo. Frevo! Eita, essa dança mais acelerada, né? Também praticada no carnaval, gente, o frevo, tá? Onde é que nasce o frevo? Ele é pernambucano, né? O frevo pernambucano é o frevo que nasceu em Recife, tá? No finalzinho do século XIX, começo do século XX, tá com um tempão, né, gente? Tem influência da capoeira, tá? Alguns passos a gente consegue ver, né? Passos até bem arriscados, não é qualquer pessoa que consegue fazer, né? São passos bem ousados, mas é linda, né, gente? É uma dança linda o frevo. E a principal característica é que se dança com essa sombrinha colorida, né? E bem bonita, né? Então a pessoa faz vários movimentos com essa sombrinha, né? Bem legal, né, gente? Bem legal, uma dança que por si só já é colorida, alegre, muito boa. Típica do Nordeste, né? Típica aí do Recife, tá bom? Mas praticada em outros estados também, tá? Em outros lugares. Quilombo! Essa é outra dança que parece um teatro, tá? Ela parece um teatro, porque ela tem uma dramatização. As pessoas encenam, tá? É uma história. Qual é a história, gente? Quando os negros eram escravizados aqui no Brasil, que eles conseguiam fugir, eles iam para os quilombos, né? Nós temos um aqui bem próximo, o Quilombo dos Palmares, que era esse lugar, né, que abrigava os refugiados, né, as pessoas que conseguiam fugir, né, da escravidão e iam para esse lugar, tá bom? Então, o quilombo é também uma dança, tá? Essa encenação de quando os negros conseguiam fugir, tá? Da escravidão, tá bom? Então, legal, né, gente? Então, envolve aí um sambinha, que também vem de origem africana, né, afro-brasileira, muito legal, colorido, os elementos da cultura africana, não é? Lenços, essa saia, o colorido, muito legal, tá? Capoeira, gente, a capoeira ela é um misto, né? Uma mistura de dança, de luta, de jogo, tá bom? Então, assim, envolve movimentos também bem ousados, né? Ainda mais ousados do que o frevo, talvez, né? Requer força, equilíbrio, movimentos ágeis, né? Da mão, dos pés, tá bom? Gingado, né? Porque o capoeirista, além de saber lutar, ele tem que saber as regras do jogo, né? Porque tem regras, e ele também precisa ter um gingado, né? Um ritmo, porque é também uma dança, né, gente? Muito legal. A capoeira foi inventada pelos os negros, né? Que moravam aqui no Brasil, que eram escravizados também, e eles usavam essa dança tanto para se divertir como para se defender, tá? Então eles lutavam contra as pessoas, né, que queriam escravizar, que queriam matar, às vezes, né, os donos de escravos que faziam isso. Então eles lutavam, né? Depois a polícia. Então chegou a ser proibida a capoeira no Brasil nessa época. A polícia proibiu. Se pegasse alguém lutando, né, a capoeira, a pessoa era presa, porque eles diziam que oferecia risco, né? Que os negros usavam para se defender. Muito legal, né, gente? Linda, né? Essa dança, essa luta. Gente, não é só uma luta, porque ela é acompanhada de música, tá bom? E instrumentos musicais, o principal é o berimbau, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, tá? O rapaz aqui, ó, à esquerda da imagem, tá bom? Então, vocês estão vendo aí, berimbau, né? Festa de Iemanjá. Gente, para algumas religiões africanas, eles têm alguns deuses, tá? Algumas divindades. E a Iemanjá é uma delas. Eles consideram Iemanjá a rainha do mar, tá bom? Então, eles fazem uma festa, olha aí, a embarcação, né, indo com flores, vai com alguns presentes que eles colocam no mar
para Iemanjá, tá bom? Que é uma divindade para algumas religiões africanas, tá? E a gente tem que entender, né, a comemoração, a crença e respeitar, ainda que não seja nossa crença, tá bom? Então, vocês estão vendo aí que é uma festa pagã, tá? De origem pagã. O que é isso, pagã? É porque não é cristã, tá? Então, não é das religiões cristãs. Ela é pagã, tá bom? Justamente porque acredita em outros deuses, né? Outras divindades, tá certo? Então, a gente chama de uma crença pagã, tá? Então, aí mostra a festa de Iemanjá, na Bahia, muito praticada lá, né? A festa de Iemanjá é muito ligada à cultura da Bahia. A Bahia é muito ligada, na verdade, à cultura africana, né, gente? Então, essas religiões africanas são muito praticadas lá, tá bom? E tem a lavagem do Bonfim, também lá em Salvador, tá bom? Na Bahia. O que é essa lavagem do Bonfim? Eles lavam a escadaria com água cheirosinha, tá? Eles lavam a escadaria da igreja, que é para simbolizar a purificação, tá? Essa pureza. Então, eles lavam aí a calçada da igreja, né? Aí eles amarram essas fitinhas. Muita gente, quando vai a Salvador, né, volta com essas fitinhas. Né? Elas simbolizam aí o desejo, né, de muita gente, a sorte, enfim, né, depende da crença que a pessoa tiver, tá bom? Então, existe lá a lavagem, né, do Bonfim. É outra manifestação cultural do Nordeste, aí da Bahia, tá bom? E, por último, candomblé, tá? Que é um culto, gente, religioso dessas religiões africanas que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, assim, não é uma religião cristã, é uma religião pagã, tá? Geralmente é diferente da crença que a gente tem costume, tá certo? Mas a gente tem que respeitar, porque é a cultura deles. A gente sabe que quando os negros foram trazidos aqui para o Brasil, na condição de escravos, eles já tinham, não era, gente, a religião deles, eles já tinham a crença deles, eles já tinham vários deuses, assim como os indígenas também tinham. Os indígenas tinham vários deuses, o deus do fogo, o deus da chuva, o deus dos rios, o deus das matas. Então, eles acreditavam em várias divindades. Os africanos também, tá? Então, esses deuses, essas divindades, são chamadas de orixás, tá bom? São essas divindades das religiões africanas, tá? Então, aqui à esquerda a gente vê alguns seguidores dessa religião, candomblé, e aqui ao lado a gente vê alguns desses deuses, né? Umas esculturas feitas, né? Que representam os orixás, tá bom? Essas divindades, esses deuses, que são deuses relacionados também à natureza, tá? É bem parecida com a crença dos indígenas, né? Só que mudam os nomes dos deuses, mudam algumas crenças, tá bom? Então, galerinha, essa foi a aula sobre essas diversas culturas, né? A gente viu que algumas aqui são influenciadas pelos europeus, outras pelos africanos, outras pelos indígenas, e assim forma, né, essa diversidade cultural que a gente tem no Brasil. Algumas culturas nós nos identificamos, outras não, né? E é normal, tá? É por isso que a gente tem que ter várias culturas num país, né? Porque cada povo vai manifestar a sua cultura, né? De acordo com a sua crença, de acordo com o que aprendeu, né? De acordo com o que gosta. E o importante é que no final de tudo a gente se respeite, né? Que a gente se respeite, né? E respeite também a cultura da outra pessoa, né? Importante manter o respeito sempre, tá bom? Galerinha, assistam aos vídeos, vejam como é que se dança, cada um desses ritmos, cada uma dessas festas, quais são os elementos que compõem, né, essa cena, essas festas belíssimas que acontecem aqui no Nordeste, tá bom? Se divirtam bastante e pesquisem sempre, sempre, sempre mais, tá bom? Ó, beijão e muito, muito obrigada pela atenção de vocês.